Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar as últimas informações lá do STF sobre a revisão da vida toda, tá certo? Atualidades para você, então já faço um convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo. Pessoal, o STF ele está liberando para julgamento, tá? Os recursos sobre a revisão da vida toda do INSS, né? Então, no início do mês, o ministro Alexandre de Moraes ele pediu destaque, né? E o julgamento que estava no plenário virtual, ele foi suspenso e vai prosseguir agora, né, em plenário, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, liberou para julgamento o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sobre a chamada revisão da vida toda, tá? Das contribuições da Previdência Social. O recurso sobre a revisão da vida toda, ele foi liberado na última quarta-feira, dia 13, tá? Para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Então, cabe agora ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, ele encaixar o processo na pauta, né? Como nós estamos na última semana de julgamento, né? Antes do recesso, que vai iniciar no dia 19, né? Essa votação deve ficar para o primeiro semestre de 2024, né? O STF ele vai voltar às suas atividades em fevereiro de 2024, né? Não existe uma data para análise ainda, né? Vão voltar a partir de fevereiro, vai ser marcada uma data, né? De retorno, para depois somente marcar uma data, né? Para o julgamento. Então, a sessão do plenário ela vai voltar em fevereiro, eles vão se reunir, aí o Luiz Roberto Barroso, como é o presidente da Corte, ele vai marcar uma data para reinício do julgamento da revisão da vida toda, né? Então, o STF, né, ele vai julgar esse recurso do Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão do tribunal, né, do próprio tribunal, em dezembro de 2022, né, quando autorizou a revisão para os aposentados, né? Então a revisão da vida toda, ela permite que as contribuições feitas antes de julho de 1994, elas sejam consideradas no cálculo da aposentadoria, né? Então, o que pode beneficiar os aposentados. Com a medida, toda a vida contributiva ela pode ser considerada no cálculo da aposentadoria e de outros benefícios lá do INSS, né? Com exceção do auxílio maternidade, tá? A regra só vale para quem se aposentou nos últimos 10 anos, tem que lembrar disso, né? Desde que tenha dado entrada no pedido de aposentadoria antes da reforma da Previdência em 2019, né? Então, esse retorno do julgamento, como eu já falei, vai ser a partir de fevereiro, né? A gente não pode esquecer que tivemos essa semana um novo ministro que foi escolhido, né? O ministro Flávio Dino, em votação, né? Ele passou por uma sabatina e foi aprovado como novo ministro do STF. Então, a partir de fevereiro, o ministro, agora, né, ministro Flávio Dino vai fazer parte do STF, né? Então, nesse julgamento, como todo julgamento, né, para a escolha, né, julgamento para a sabatina para a escolha do novo ministro do STF, tem os prós e tem os contras, né? Muitos ficaram contra Flávio Dino porque ele faz parte do atual governo, né? O Zanin também foi assim, né? Foi a oposição, logicamente, por ser oposição, não aceitou, né, a indicação do Flávio Dino, e o Flávio Dino foi aprovado. Na época da aprovação do Zanin também foi assim. No governo passado, foi a mesma coisa, só que o governo passado de quem era? Era o Bolsonaro. Quem que entrou? Entrou o Cássio Nunes Marques e entrou o André Mendonça, né, que faziam parte do governo. Então sempre vai ser assim, sempre que tiver um governo, vai ser indicado, né, um novo ministro, porque quando o ministro chega, como se diz, final de carreira, perto de se aposentar, ele é trocado, né? Então vai uma indicação do presidente que ele pode indicar
ele pode indicar um nome e vai ter que passar pela sabatina dos senadores. Dessa vez foi o Flávio Dino, né? O do governo passado foi o Cássio Nunes Marques, como eu falei, o André Mendonça, e esse ano foi o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Cada um vai, cada integrante do STF vai fazer parte, cada integrante vai fazer parte desse julgamento. Como nós estamos falando da revisão da vida toda, né, eles também vão fazer parte, eles vão proferir os votos, né? Aí a imprensa, as críticas vão, ele vai ser a favor do governo, aí o outro vai ser contra. Sempre vai ser assim. Sempre, né? Sempre vai ser assim. O ministro Flávio Dino, ele tem um saber jurídico gigantesco. Ele foi juiz, já foi governador. Ele tem um saber jurídico muito grande, né? Os outros também têm, né? A gente torce para que quando chegar as votações, né, que sejam sempre a favor dos trabalhadores. Nesse caso, a revisão da vida toda, a gente espera que seja a favor dos aposentados, né, que estão pedindo essa revisão desde 1999, que seja retroativo. Alguns ministros já votaram a favor da troca do índice, mas que não seja retroativo. Já teve ministro que votou que tem que ser a partir de 2025, tem ministro que votou que tem que ser a partir de 2019, outro já votou que tem que ser a partir de 2022. Então, tudo isso vai entrar no julgamento, né? Cada ministro vai proferir o seu voto e vai dizer a sua opinião, né? Então, no final dessa votação, vamos ver quem foi o vencedor, se foi o governo ou se foi os trabalhadores, né? Como a gente está sempre torcendo para os trabalhadores, para os aposentados, a gente espera que a votação seja vitoriosa. Ela já foi em dezembro de 2022, só que o INSS entrou com recurso, alegando um valor exorbitante se fosse aprovado daquela maneira, né? A ação pede a retroatividade desse julgamento. Então, são valores muito grandes, né? Então, os ministros vão, como eles têm o direito de votar, eles vão votar analisando todos os prós e contras, né? Como toda votação é assim. Aí alguns vão ter o direito de dizer, alguns críticos, né? A imprensa vão dizer, isso está puxando para o governo, isso está puxando para o trabalhador. Toda votação é assim, né? Por mais que a gente não goste de A ou de B, todo governo é assim. E a gente passa por leis, existem leis que regem o país, e a gente é obrigada a passar por esse tipo de situação. Quando tem um julgamento, quando tem uma ação, sempre vai ter os prós, sempre vai ter os contras, né? Então a gente espera que seja a favor dos trabalhadores, que seja essa ação, seja vantajosa para os trabalhadores. Afinal, os trabalhadores, como se diz, trabalharam, né, depositaram seu FGTS, não tiveram reposição, não tiveram ganho, então nada mais justo do que uma reposição adequada. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.